Muy buenas chicos, hoy seguiremos con el tema de ofertas para hacer ejercicios de interpretación de un texto, pero diferente de lo que hicimos antes, que siempre destacábamos aquí el vocabulario, eu quero hacer um exercício de escute. Então eu quero que vocês, embora tenham um texto aí no material e aqui eu coloque o texto, eu quero que vocês só escutem, então não leiam acompanhando. Abaixa a cabeça, assim, fica de fone para ouvir bem, mas eu quero que vocês tentem compreender pela minha leitura, tá? E não pela leitura. Eu vou ler devagar, para vocês, então, irem se acostumando a esse tipo de exercício, mas pra frente a gente poder fazer sempre. Eu já vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu tô com uma alergia atacada, então provavelmente eu vou dar umas respiradas mais fortes, assim. Se vocês estiverem de fone, vocês vão ouvir. Porque quando a gente vai ler, tem que tomar muito fôlego, tá? Então provavelmente eu vou fazer uns no meio da leitura, que eu vou precisar tomar tomar fôlego para continuar, ok? Então vamos lá, não se assustem no fone. Empezamos entonces. Compras por internet. Parecía que el uso de las tarjetas de crédito había alcanzado ya su máximo, pero el aumento de las ventas por internet ha producido un incremento espectacular en el uso del dinero electrónico, como también se llama a las tarjetas de débito y también de las tarjetas de crédito de uso más común. La diferencia del dinero electrónico es que los cargos en cuenta corriente se realizan inmediatamente. Con tarjetas de crédito, todo el dinero que se va gastando se acumula y se encarga en la cuenta al final del mes. Mucha gente encuentra este sistema más cómodo porque en el extracto del final del mes aparecen todos los cargos juntos. Sin embargo, otros opinan que la tarjeta de débito es mejor porque su saldo se carga al instante. El comprador sabe siempre cuánto dinero le queda disponible y por lo tanto es más fácil controlar los gastos. De cualquier manera, las ventas por internet han producido cambios considerables. Más del 85% de las compras que se realizan a través de internet en España se pagan con tarjeta de crédito o débito según datos de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones. Este porcentaje es muy elevado si se tiene en cuenta que el año pasado los pagos con tarjeta apenas se utilizaban en la mitad de las transacciones, concretamente en el 53% de los casos a final de 2002. Respecto a la seguridad en las transacciones, el 45% de ellas se realizan mediante una comunicación segura. Del conjunto de las operaciones efectuadas, casi la mitad corresponde a compras realizadas en el extranjero, unas 698.000 en el segundo trimestre de 2003, lo que supone un importe de 58,5 millones de euros, de los cuales el 23,6% corresponde a Estados Unidos, al 67,7% a Unión Europea, y el 2,2% a América Latina. Bueno, ¿sí? Entonces ahora podéis volver a mirarme aquí y tenías ahí el texto para intentar comprender. Claro, quiero que intentéis hablar, ver lo que comprendéis y ahora que volvéis a leer el texto. Então vocês podem pausar para ler o texto porque vocês têm esses exercícios aqui de interpretação para fazer. Ok? Então façam isso, pausem, leiam o texto e façam os exercícios, por favor. Perfecto, chicos, muy bien. Entonces aquí quiero que respondáis para mí. El número 1. De reducir el dinero en una cuenta bancaria para pagar una factura se llama carregar em conta. Esse carregar em conta é o nosso débito em conta, tá? Então vai debitar da sua conta, vai carregar em sua conta, ok? Então vamos lá, número 2 então. Si quieres saber en cada momento quanto dinheiro te queda, es mejor que uses, aqui ele vai falar então, uma tarjeta de débito
Porque aqui você vai sempre saber quanto você tem de dinheiro, né? Então você consegue ver o extrato, mas ele fala do cartão de débito e não do crédito, porque ele fala assim, você consegue controlar melhor os gastos. Número 3. Apenas la mitad de 100 equivale a... E aí? Como é que é a resposta desse aqui? C, tá? Aproximadamente 50. Beleza? Então, metade de 100, 50, né? Depois, 4. Que ha subido mucho en España? La letra B. El uso de las tarjetas. Então, assim, com as vendas pela internet, nós vemos que o uso de cartões aumentou. E o número 5, então, las compras desde a América Latina foram... E aí, aqui vai ser escassas, né? Uma porcentagem muito pequena, ok? Tranquilo? Pues bien, chicos, ahora vosotros podéis practicar ahí en vuestras casas. Tú quieres comprarte un móvil, estás en una tienda de telefonía móvil y tu compañero es el dependiente. Então, você tem aí um colega que é o vendedor. Tienes que preguntar por los precios, las funciones de cada uno y las formas de pago. Então, aqui é para vocês praticarem esse vocabulário de chegar numa loja, pedir alguma coisa. E aí, vocês vão fazer o papel do cliente. Nesse outro exercício, vocês fazem o papel do vendedor, mas aí já é uma outra situação, não é uma situação de venda. Vejam só. Has tenido un problema con el cliente. Escribe un informe resumiendo lo que ocurrió como si fueras él o la dependiente. Então, aqui, você tem um problema com o cliente, você vai escrever um relatório, tá? Como se você tivesse que fazer um relatório para o gerente, para el gerente ou para el propietario de la tienda para dizer que passou, qual foi o problema. Vale? Esses exercícios são importantes para vocês escreverem um pouco, praticar a escrita, praticar também o vocabulário, retomar coisas que nós estudamos, de gramática, tudo isso. Tentem usar essas coisas que nós estudamos dentro dos textos, ok? É isso, então, nos vemos na aula que vem. Adiós, chicos, hasta luego.